Se este conteúdo te faz crescer, faz o mesmo pelo podcast. Subscreve e partilha com alguém que também precisa de ouvir isto. Vamos então ao episódio de hoje. Porquê é que as casas são tão caras? Acho que é a pergunta que toda a gente faz, não é? E parece que está sempre a piorar. Bem, hoje vamos mergulhar numa explicação um bocadinho diferente. Vem de uma análise económica que, pronto, desafia as ideias mais comuns, aquelas de que a culpa é só da falta de construção ou das câmaras. A ideia é mesmo tentar perceber esta visão alternativa, ver as causas mais profundas. Ok, vamos lá ver isto. Primeiro ponto que salta à vista. Isto não acontece só cá, pois não. Ouvimos as mesmas queixas, sei lá, em Londres, Nova Iorque, Tóquio, Sydney, Rio de Janeiro, basicamente grandes cidades em todo o mundo. Não pode ser só coincidência. Pois, dificilmente seria coincidência. Se o problema é global, a causa provavelmente também terá de ser global. Ou pelo menos ter uma componente global forte. Culpar só fatores locais ou autarcas específicos perde um bocado a lógica quando se vê a escala disto. A coisa pede uma visão mais alargada. E é aqui que a análise que estamos a ver fica mesmo interessante, porque argumenta que o problema vai além das casas. Não são só as casas que estão caras. Exatamente, isso é que é fascinante. Se olharmos para o que aconteceu desde a crise de 2008, mas sobretudo com uma aceleração brutal desde 2020, não foi só a habitação. O ouro, por exemplo, o preço mais do que duplicou desde 2020. Passou de, sei lá, $1.450 para mais 13.300. Muitos mercados de ações, máximos históricos, terrenos agrícolas, arte de luxo, até, sei lá, relógios caros, colecionáveis. Tudo isso e os preços dispararem. A habitação, no fundo, é mais uma peça neste puzzle. É uma crise geral de preços de ativos, especialmente quando comparamos com os salários que não acompanharam nem de perto nem de longe. Certo. Então, se não é só falta de construção, ou as políticas locais A ou B, qual é, para esta análise, a causa raiz? Onde é que está o problema fundamental? A análise aponta o dedo a um fator: o aumento brutal da desigualdade, de riqueza. Sim, até central é essa. A lógica é, quando há uma concentração muito grande de dinheiro nas mãos de muito poucos, e isto acelerou imenso com a pandemia, mas já vinha de trás, atenção, esse capital todo tem de ir para algum lado. Procura rendimento. E onde é que o encontra? Em ativos. Podem ser ações, pode ser ouro, claro, imóveis. Esta procura massiva, por parte de quem tem mesmo muito capital, é que faz os preços disparar. No fundo, quem procura uma casa para viver está a competir no mesmo mercado com estas fortunas gigantescas. Quer um, quer não. Mas espera aí, como é que isso funciona na prática? Porque a maioria das casas, pronto, não são compradas diretamente por multimilionários, pois não? Como é que a riqueza deles afeta ao preço que eu ou outra família normal paga? Pois, essa é a questão-chave, ligando isto ao sistema todo. O mecanismo, segundo esta visão, muitas vezes funciona através do crédito à habitação. O excesso de capital que está concentrado no topo, ele não fica parado debaixo do colchão. Ele entra no sistema financeiro. Alimenta os bancos, os fundos, e isso aumenta a capacidade de dar crédito. Mais dinheiro disponível para emprestar. Portanto, um bilionário pode não comprar a tua casa diretamente, mas o capital dele, ao entrar no sistema, permite que o banco te possa oferecer, ou outra pessoa qualquer, um empréstimo muito maior para comprar essa mesma casa. O resultado final no preço é parecido. Preços mais altos para todos. E o aumento brutal do tamanho médio das hipotecas que temos visto reflete exatamente isto. É dívida massiva para a maioria, que corresponde a quê? A ativos, a crédito, massivos, na mão de poucos. Isso põe em causa as soluções que mais ouvimos. Aquela ideia de é preciso construir mais. Porque é que esta análise diz que isso, por si só, não chega? Olha, porque segundo esta linha de pensamento, mesmo que se construa mais, e nós vemos gruas em todo o lado, não é? Aumentar a oferta aqui ou ali não resolve um problema que, na raiz, é sobre a procura global por ativos. Uma procura que é alimentada por esta desigualdade de riqueza. É um bocado como tentar esvaziar uma casa inundada com um balde pequeno, sem fechar a torneira principal que está a jorrar água. Não vai resultar. E depois há outra camada. Quem é que controla a construção na verdade? Os meios de produção? As grandes empresas? Os materiais? O capital para os grandes projetos? Quem detém isso? Tendencialmente, são os mesmos grupos que já concentram a riqueza. Portanto, mesmo construindo mais, qual vai ser a prioridade? Habitação de luxo
ou casas para arrendar a preços altíssimos, ou o mínimo essencial para os outros. A análise alerta que, sem mexer na desigualdade, construir mais pode até piorar as coisas noutro sentido. Mais segregadas, centros super luxuosos e depois, à volta, habitação mais precária. Uma espécie de favelização moderna, como a fonte lhe chama. Bem, aí a análise é bastante cautelosa. Alerta para os perigos. Uma coisa é simplificar processos que não acrescentam valor. Outra, bem diferente, é cortar em normas de segurança, de qualidade. A fonte até relembra, ainda que não diretamente, mas pelo contexto, desastres como o da Torre Grenfell, em Londres, onde a redução de custos nos materiais da fachada teve aquelas consequências horríveis. Portanto, baixar o preço das casas à custa da segurança das pessoas. Quer dizer, não parece ser uma solução aceitável, pois não. Isto levanta questões sérias sobre os efeitos secundários, às vezes perversos, de certas políticas ditas simplificadoras. Ok. Então, resumindo isto tudo, a mensagem principal desta perspectiva é que o preço altíssimo das casas é, no fundo, um sintoma muito visível da crescente desigualdade de riqueza. A concentração de capital no topo inflaciona tudo o que é ativo, incluindo as casas, e torna-as inacessíveis para a maioria de nós. É isso. É precisamente essa a ideia central. E a conclusão, que fica mais ou menos implícita, é que as soluções que se focam só no mercado imobiliário, tipo, vamos só construir mais, falham o alvo. Falham se não se atacar a questão de fundo, que é a distribuição da riqueza. A sugestão, nas entrelinhas, é que as soluções a sério teriam de passar por políticas que redistribuam essa riqueza. Coisas como impostos mais progressivos sobre grandes fortunas, sobre heranças, etc. Bem, fica aqui muito para pensar. E talvez uma última reflexão para quem nos ouve. Se os preços dos ativos, como as casas, são um espelho tão direto da distribuição de riqueza e poder, que outras áreas da nossa vida, para além das mais óbvias, como a saúde ou a educação, que também são afetadas, poderão estar a ser silenciosamente transformadas por esta mesma concentração de riqueza. E de que formas é que isso acontece, que talvez ainda nem estejamos a ver claramente?